Graça e paz, povo de Deus, um bom dia, louvado seja o nome do Senhor. Que o grande amor de Deus encha a todo momento as vossas vidas, alcance as vossas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai. Amém? Estamos aqui para mais uma reflexão, continuando o livro de Gênesis, capítulo 4. Mas antes de iniciarmos o capítulo 4, queria fazer referência aqui a 3 versículos específicos. Amém? Um se encontra em Deuteronômio capítulo 4, o versículo é o 2. Um outro se encontra em Provérbios capítulo 30, versículo 6. E um outro em João, Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 38. Amém? Para podermos iniciarmos a leitura dessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, a fim que Deus encontre lugar em nossos corações para nos abençoar, segundo o desejo do seu coração, segundo o seu eterno poder, a sua grandeza. Amém? Bom, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2 diz assim, não acrescente nada das palavras que Deus nos manda como mandamento, nem diminua nenhuma palavra. Não. Antes, guardareis todos os mandamentos. E Moisés está escrevendo isso, que eu vos mandei. Não diminua, nem acrescente. Tá? Não pode. É o mandamento de Deus, é guardar a palavra fiel, santa, pura, a Sagrada Escritura. Em Provérbios 30, versículo 6, diz assim, não acrescente nem tire, para que Deus não venha repreender a pessoa e essa pessoa ela venha ser achada mentirosa. Se ela acrescentar, Deus vai fazer com que todos saibam que ela é mentirosa. Se ela tirar, é mentirosa. Vai ser repreendido. Ou repreendida. E aí Deus vai deixar claro isso. Então não acrescente nem tire. Já em João 7,38, Jesus, ele diz, aquele que crê, é o que crê. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, as Escrituras, os profetas, a lei de Moisés, os evangelhos, as epístolas. Olha, aquele que crê segundo as Escrituras, do seu interior, vai fluir rios de águas vivas, que vai jorrar para a vida eterna. Esta é a palavra de Deus. E é muito importante a cada leitura lembrarmos desta verdade, para que não venhamos ser tentados a ir buscar confirmação fora da Bíblia. Os sábios, o Talmud, Flávio Joseph. Não. Quem dá testemunho de Deus é a palavra. Quem dá testemunho de Deus é o Filho, é o Espírito Santo, são os profetas que dão o testemunho de Deus. Então, se tratando de Gênesis, nós vamos iniciar aqui Gênesis, amém? E o capítulo é o 4, já falamos ontem, do capítulo 1, da criação de Deus, que Deus magnífico, que Deus poderoso. Com uma palavra, haja luz e houve luz. Com uma palavra, haja luzeiros. O grande para governar o dia, o pequeno para governar a noite, viu Deus que era bom. Haja expansão entre as águas que estão debaixo na terra e as águas que estão acima da terra. Haja uma expansão. Olha, frutifique, que o mar produza animais marinhos de toda espécie, que a terra produza, e assim foi. E a obra magnífica de Deus, a cor da criação, quando Deus resolve fazer o homem à sua imagem e semelhança, confia ao homem todas as coisas. Que coisa tremenda. Capítulo 2, Deus diz, olha, dá nome aos animais, tudo que você falar vai ser, se alimente, usufrua, cuide do jardim. E Deus deu uma disjuntora. Infelizmente,
Capítulo 3 fala da queda do homem. O homem caiu em pecado. Quebrou o vínculo com Deus. Porque o pecado é isso. Quando o homem peca, Deus esconde o seu rosto para que não venha ouvir as suas orações. Isaías 59 fala sobre esse versículo 1 e 2. Que o braço de Deus não está encolhido para que não possa salvar. O seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir. Mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e nosso Deus. As nossas iniquidades levantam uma parede de separação para que Ele não nos ouça. Então, o pecado que entrou em Gênesis capítulo 3 é a causa do transtorno, mas não somente o pecado original. Hoje, todos pecam de forma terrível, de maneira que entristece a Deus. E o capítulo 4 vai falar, como está escrito também, que um abismo chama outro abismo. Depois do pecado de Adão e Eva, o mal entrou no mundo, se apossou do coração dos homens, aqui no caso de Caim, e olha o que está escrito. Do versículo 1 ao 7, nós temos a narrativa do nascimento de Caim, e de Abel, e diz assim: e aconteceu, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, um varão, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então, os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Gêmeos, Quando diz aqui, eu sei que a maioria sabe, mas se alguém que ainda não sabe, que fique sabendo. Porque mais tarde nós vamos ver algo parecido a respeito de Caim e da sua mulher Enoque. O que ocorre? Quando a palavra de Deus diz que Adão conheceu a Eva, isso é, Adão teve um relacionamento íntimo com Eva. E desse relacionamento íntimo nasceu Caim, o seu primogênito. E em seguida nasceu Abel, significando que Caim e Abel eram irmãos gêmeos. Os primeiros filhos que nasceram nessa humanidade, de Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, foi gêmeos, Caim e Abel. Caim se tornou lavrador da terra e Abel, pastor de ovelhas. Seguindo o texto, eles vão levar ofertas a Deus. Caim vai levar oferta a Deus, Abel também vai levar oferta a Deus. Mas como eles tiveram conhecimento de Deus? Eles ouviam do seu pai. Adão foi aquele que transmitiu oralmente as verdades de Deus para os seus filhos. Olha, antes da gente habitar aqui, nessa terra, nós habitamos em um outro lugar, um paraíso. O que é paraíso? Lugar de delícia, filho. Ali o sol não nos molestava de dia, ali à noite a lua também não nos molestava, não tinha o frio que nos atingia, nós andávamos sem roupa, estava tudo bem, não envelhecíamos, não tinha dor, não tinha machucado, e Adão ia falando, e isso despertou em Abel e em Caim o desejo de conhecer Deus. Opa, então como é que eu conheço Deus? Busca Deus, filho. Oferece o seu melhor. E eles ouvindo isso, Caim vai lá e prepara o melhor da terra. Tem alguns filmes aí que passam umas bobagens, Caim levando fruta podre. Não, Caim esperava muito conhecer Deus. Caim esperava muito, sabe, encontrar com Deus, ouvir Deus. E ele levou. E Abel também levou. Só que o problema foi que quando, no momento da oferta, Deus agradou de Abel, manifestou sua glória
de maneira visível, e Caim viu. Abel buscou Deus e Abel encontrou Deus. Foi aceito por Deus. Como Deus não se manifestou a Caim da mesma maneira, Caim se irou. E mesmo assim Deus veio ainda ter com Caim dizendo: ó Caim, por que você está irado? Por que caiu o teu semblante? Certo é uma coisa, Caim. Se você proceder bem, você não serás aceito. Mas se você proceder mal, continuar com esse sentimento no coração, esses pensamentos, o pecado vai bater na tua porta. Ó, é terrível. Compete a você dominar esse pecado. Compete a você. Senão ele vai ser sobre você. Caim ouviu isso e ficou quieto, calado. Saiu dali, passou mais uns dias. Ele convida o seu irmão para ir na sua roça, né? Na sua plantação. O que ocorre? Ocorre que ele chega lá e mata o irmão. E Deus, de novo: Caim, onde está teu irmão? Ele diz: ué, sou eu o guardador do meu irmão? Então Deus diz: olha, o sangue do teu irmão clama da terra. Agora, tu és maldito. A terra já tinha sido amaldiçoada por conta do pecado de Adão, no capítulo 3. Agora Caim é amaldiçoado, porque Deus diz: porque a terra abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão, que você derramou. Agora, quando você plantar, a terra não vai dar a sua força. Agora, a terra vai produzir espinhos, abrolhos. Amados, essa narrativa de Gênesis 4 quebra muito alguns pensamentos, sabe? E alguns tipos de teologia que fala sobre pecado, santificação, Deus. Porque veja que Caim não foi aceito lá no altar. Mas, contudo, Deus não o abandonou. Deus veio dar a direção para ele. Muda, Caim. Caim, muda. Tá? Então, Deus fala com o pecador. Deus falou com Caim. Não somente uma vez. Mesmo depois que Caim matou Abel, Deus ainda estava lá, estendendo a mão, esperando uma confissão, esperando um arrependimento, porque é isso que Deus espera dos pecadores. Arrependimento. Quando Adão pecou, Deus não foi lançando Adão fora do paraíso, não. Quando Eva pecou, Deus não foi lançando Eva fora do paraíso, não. Veio Deus e deu a oportunidade. Ó, Adão, o que aconteceu? Ele poderia confessar: comi, Senhor, me perdoa. Mas ele transferiu a culpa para a mulher. E a mulher também poderia confessar, mas transferiu a culpa para a serpente. Quer dizer, o meu ato que eu pratiquei, sabe, eu não sou responsável, existe outra pessoa. E não é assim. Todos nós seremos responsabilizados pelos nossos atos. Então Deus esperava o quê? Uma confissão de Adão, uma confissão de Eva e um arrependimento. E pode acreditar, porque Deus não muda. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A questão do perdão não nasceu só no Novo Testamento. O perdão é desde a criação. Desde a criação. Então, Deus esperava Adão e Eva se arrepender. Assim como Deus também esperava Caim se arrepender. Falou a primeira vez: se você proceder bem, você vai ser aceito, filho. Mas ele não quis. Ele foi lá e insistiu a ponto de matar o irmão. E aí Deus vai lá e diz: olha, agora você vai ser lançado fora. Não quero você aqui. E aí, rompeu-se mais um elo. E aconteceu algo semelhante também. O que aconteceu com Israel e com Judá, quando havia um só rei. Porque Israel, ele teve por rei das 12 tribos Saul. Depois teve Davi. Já nos dias de Salomão, Salomão ficou porque Deus amou a Davi. Mas nos dias de Roboão, filho de Salomão, o reino foi dividido. Reino do sul, reino do norte. Judá e Samaria. Roboão
pela casa de Davi, Jeroboão pela casa de Israel. Assim também aconteceu aqui. Agora, o homem perdeu totalmente o vínculo com Deus. A descendência de Caim. E nós vamos ver que a descendência de Caim, ela se tornou totalmente rejeitada. Semelhantemente, o que acontece hoje com a igreja e com o mundo. Tá? Em João 14, 16 e 17, o Senhor Jesus Cristo disse que iria rogar ao Pai e ia enviar um Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e nem pode recebê-lo. O mundo não conhece o Espírito Santo e nem pode receber o Espírito Santo. É o que está escrito lá. João 14, 16 e 17 vai falar sobre isso. Tá? Então o mundo não pode receber. Mas ele diz, mas vós o recebereis, porque ele estará convosco, ele vos ensinará todas as coisas. E em Romanos capítulo 8, versículo 9, diz que aquele que tem o Espírito Santo é de Deus, e aquele que não tem o Espírito Santo não é de Deus. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 12, diz que o mundo todo está sem Deus e sem esperança, porque não quer aceitar Jesus Cristo. Assim também aconteceu com Caim. Agora, Caim não tem Deus. E os filhos de Caim são chamados filhos dos homens. Enquanto a descendência de Adão, por meio de Sete, que foi o seu terceiro filho, vai ser chamado de filhos de Deus. Filhos de Deus. E é importante, porque tem alguns que querem inserir na palavra de Deus, dizendo que os filhos de Deus são os anjos. Não, os filhos de Deus é os filhos de Adão e Eva. A narrativa aqui se encontra na terra. Deus, no capítulo 6, vai exterminar os habitantes da terra. Não é os filhos que... não, os filhos de Deus pecaram com as filhas dos homens. São os anjos, nada disso. São os anjos caídos. Nunca os anjos caídos é chamado filho de Deus. Então, olha só. Do capítulo 4, versículo 8, está dizendo aqui, o primeiro homicídio, que foi essa questão de Caim matar Abel, né? E depois, no versículo 25 e 26, temos uma narrativa aqui do nascimento de Sete, diz assim, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então veja que demorou um tempo, desde a morte de Abel, que foi até Deus, foi aceito, até Enos. E nesse momento, nos dias de Enos, os homens começaram a buscar a face de Deus. E é uma coisa que parece contraditória, porque, e também, até mesmo semelhante aos nossos dias. Nos dias de Enos, os homens começaram a buscar a Deus. Tá, então, pensamento de alguns até hoje. Deus está em todo lugar. Não, Deus não está em todo lugar. Não, Deus está onde tem dois ou mais reunidos em seu nome, invocando o seu nome para servir. Tá? É o que está escrito. Deus, ele se inclina dos céus para observar os filhos dos homens, para ver se tem alguém que entenda e o busque. Mas de que maneira? Está lá em Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Não é de qualquer maneira. Não é porque eu preciso de Deus que eu vou buscar Deus e vou encontrar. Não é porque eu entendo que Deus é poderoso que eu vou na igreja, oferto, como foi o caso de Caim, e Deus vai aceitar. Não. Deus conhece os seus. Todo aquele que ama, sentimento, amor. 1 Coríntios 8, versículo 2 e 3.
todos aqueles que amam a Deus, esses é conhecido de Deus. É esses. Então, os homens começaram a buscar. No capítulo 5, os homens, aqui no capítulo 4, aliás, versículo 26, os homens começaram a buscar a Deus nos dias de Enos. Só que no capítulo 5, nós vamos ter a narrativa, onde vai ser apresentado a genealogia de Sete. Genealogia de Sete. Que diz assim: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o criou. O homem e a mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Então, Adão foi criado em imagem e semelhança de Deus. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem e à sua semelhança, conforme a sua imagem. E pôs-lhe o nome de Sete. E foram todos os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Tá? Aqui está toda a narrativa. Por final, Deus vai levantar, vai encontrar em meio a toda essa descendência a Noé. Noé agora foi achado de Deus. Eu vou passar aqui para o versículo 30, que diz assim: e viveu Lameque depois que gerou a Noé 500 anos. E 505 anos, aliás. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, a Cam e a Jafé. Aqui no capítulo 6, já vai iniciar dizendo que o povo se contaminou. Agora, eu queria que você pensasse comigo algo aqui. Olha o versículo 1 do capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A descendência agora de Caim se multiplicou, chamado filho dos homens, e os filhos de Deus viram isso. Poxa, são muito bonitas essas mulheres. E começaram a casar com elas, se misturar. Os filhos de Deus começaram a se misturar com os filhos dos homens. Versículo 3 diz assim: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Aleluia! Os homens de fama. Então, o que ocorreu? Capítulo 5 encerra dizendo que nos dias de Enos, os homens começaram a buscar Deus, o povo. Os filhos de Deus, a descendência de Adão, começou a buscar Deus. Só que no capítulo 6, você já vê que houve uma corrupção geral. Uma corrupção
generalizada, onde os filhos de Deus começaram a se misturar com as filhas dos homens e começou a viver uma vida de pecado, de maneira que o próprio Deus diz, o meu espírito não vai mais contender. Então veja bem, em Enos começaram a buscar, só que os homens começaram a se multiplicar e agora estão se misturando a semente, os usos, os costumes, a forma de falar, as ideologias, começaram a se tornar uma. E isso desagradou muito a Deus, porque a conduta dos filhos dos homens, da descendência de Caim, não é boa. Se a gente continuasse lendo o capítulo 5, que a gente deu um salto, nós íamos ver que, de novo, um descendente, Jared agora, ele mata um rapaz e mata um homem. E isso da casa de Caim. Idolatria, inimizades, mortes, começou-se a volumar no mundo. Num período de tempo que as pessoas viviam mais de 800, 900 anos, ele mata um jovem. Mata um jovem. E aí a corrupção enche a terra e Deus não abandona, não. Deus não abandonou nesse período de iniquidade. Tanto é que não somente aqui em Gênesis 6, mas também em Pedro, ele diz que Noé foi pregoeiro da verdade. Noé foi profeta. Profetizou o dilúvio, profetizava o arrependimento, pregava o arrependimento. Só que os homens não queriam ouvir Noé, não queriam ouvir Deus. Tanto é que está registrado aqui. O meu espírito não vai mais contender com os homens. Vou dar um tempo para eles. E o tempo deles é 120 anos. Lá em Gênesis 18, nós vamos ver Deus falando com Abraão, dizendo, Abraão, eu não vou te ocultar. Teu povo, ele vai ser escravo na terra alheia. Por 400 anos. Vou tirar eles de lá. Porque ainda não encheu a medida do pecado. Dos amorreus, dos heveus, dos heteus. Todo ser humano, ele tem oportunidade. E Deus denomina aí, Deus põe um limite. Está lá em Jó, capítulo 14, versículos 5 e 6. Então, eles vão ter 120 anos para se arrepender. Se eles chegarem nessa medida aqui, vão morrer, por destruir a terra. Passou 120 anos muito rápido, e eles não se arrependeram. Como também passou 400 anos, e o povo de Canaã não se arrependeu. De maneira que Deus tirou Israel do Egito e destruiu aquelas nações. E Deus ainda avisou para Israel, vocês estão entrando na nação, não é porque vocês são melhor que eles não, é porque eles contaminaram a minha terra. Então o pecado faz isso, é abominação. Agora, quantas pessoas estão ouvindo a respeito da santificação na igreja, de uma vida na presença de Deus? Quantas pessoas estão ouvindo hoje a respeito do arrebatamento e não se preparam? Quantos cristãos hoje que não atendem o chamado de Deus, obreiros, que têm uma vida dupla, uma coisa na igreja, outra coisa fora da igreja. Fora da igreja eu tenho minha família, como se a família não fosse cristã. Eu tenho meu negócio, como se o negócio não pertencesse a um homem, a uma mulher cristã, de Deus. E fica rejeitando os conselhos do Espírito Santo. Rejeita as autoridades que Deus constitui. Rejeita os cultos. Tem pessoas que é uma luta para ir para o culto. A mesma coisa vai acontecer. Foi Deus que falou. Jesus, ele falou que tudo que ele disse no Evangelho foi porque ele ouviu do Pai. E ele diz o seguinte, assim como foi no dia de Noé, vai ser nesses dias também. Quando o Filho do Homem voltar, vai ser no abrir e fechar de olhos. E aí as pessoas vão estar comendo, bebendo, casando, dando casamento. Quantas igrejas vai estar em festividade e nem vai ver o arrebatamento da igreja? Mas está em festividade, mas não é culto, não é entrega, não é doutrina, não estão aprendendo.
Quantas pessoas vão na igreja e saem chateadas? Por quê? Quantas vezes as pessoas vão nos cultos e passam 2 horas nos cultos, 3 horas nos cultos, é só festividade, não tem palavra de sabedoria, não tem doutrina, não tem ensinamento, não tem nada. Quer dizer, não foi culto, não foi para Deus, foi para alimentar a carne de muitos da igreja, para deter, para que a igreja permaneça cheia. Tem igreja que nem vive de Bíblia, né? De palavra de Deus, é só de festividade. Se tem festividade, o povo vai. Se não tem festividade, o povo não vai. Sabe por quê? Porque estão resistindo ao Espírito Santo de Deus. Hoje, as igrejas estão resistindo ao Espírito Santo. Você vê que quem resistiu ao Espírito Santo nos dias de Noé foi os filhos de Deus. Só Noé escapou de um mundo habitado, milhares e milhares de pessoas. Naquele período, as pessoas não morriam com 10 anos, 15, 20, 30 anos, 40, 50, 100 anos, não. Naquele período, as pessoas morriam com 800, 900 anos. Então a terra se encheu. Só que eles não quiseram ouvir o Espírito de Deus. De maneira que Deus diz, o meu Espírito não vai mais contender. Eles estão contendendo comigo. Eu falo uma coisa, eles fazem outra. Então, capítulo 4, Deus avisou Caim. Caim. Se você proceder bem, você vai ser aceito. Igreja. Se você proceder bem, você vai ser aceita. Mas Caim matou Abel. E muitas pessoas na igreja falam mal um do outro, falam mal das autoridades, dos pastores, acha que está certa, não quer congregar, acha que o pastor pega no pé, porque o pastor está falando da Bíblia, congrega, não falta não. Olha o arrebatamento. Então, meus amados, esses aí são os que vão perecendo também no arrebatamento da igreja. Não vão subir, como aquele povo lá também não entrou na arca. Então, vale muito a pena, é de suma importância, entender essas coisas. Deus abandonou? Claro que não. Deus não abandonou Caim. Deus não abandonou os filhos que estavam se metendo em confusão lá com aquelas mulheres mundanas. Não, mas eles resistiram ao Espírito Santo. E assim também. Quantas pessoas vão na igreja? Que palavra dura. Dura por quê? Porque diz que não pode pecar. Palavra dura. Sabe por quê? Olha só uma outra coisa que a gente pode aprender em tudo isso. Não pode comer chocolate no dia da Páscoa porque é um culto mundano. Estão trocando as verdades de Deus em mentira. A Páscoa não tem nada a ver com coelho, com chocolate. Mas tem um tanto de crente que quando ouve isso fica todo chateado. Porque quer comer o ovo de Páscoa, quer dar ovo de Páscoa para o filho, quer colocar a orelha de bicho no filho, quer colocar a língua de bicho no filho. Fica todo chateadinho. Né? O que tem? É só um chocolate, é só uma comida. Só que o primeiro pecado foi o quê? Foi uma comida. Não coma daquela árvore. Não. Salmos 1. 2 Coríntios 6, 14 em diante. 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 8. Vamos anular a Escritura para alegrar alguns? Não. A Páscoa é maligna, essa Páscoa do mundo é maligna. Esse dia 25 de dezembro é idolatria. Um monte de crente abandonou a igreja para ficar comendo e bebendo, como Jesus falou. Como está lá também em Apocalipse capítulo 3, comida. Ou Números 25, comida. Que condenou muita gente. Então, assim, o que tem de cristão resistindo ao Espírito Santo de Deus não é brincadeira. Mas fica esta palavra. Segundo a graça de Deus, amanhã estaremos continuando com o nosso estudo aqui no capítulo 7 e no capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te encha de paz, de graça, que você seja que tema a Deus, que ame ao Senhor, que deseje a palavra,
que deseje os cultos, os louvores e que aguarde ao Senhor para o arrebatamento da igreja. E que não seja um daqueles que tem resistido ao Espírito Santo. Amém? Aceite o teu chamado, os teus desígnios, honre a tua liderança, os teus pastores, honre teus irmãos, a tua família, e seja você uma bênção em nome de Jesus Cristo.